Então era essa situação, irmãos, que a igreja de Éfeso, agora sem contar. Todo mundo abandonando, todo mundo agora saindo da igreja, o jovem já não queria mais saber de nada. Era irmão João. John, não é isso? Qual a igreja, irmão? Seu irmão é? JK, né? Irmãos, hoje já fui abençoado por Deus de várias maneiras, amém? Saí da igreja agora de manhã, da Coab Floresta, e lá o nosso irmãozinho cantando no culto divino, irmão que tem Alzheimer, dificuldade que ele tem de cantar. Mas louvado seja Deus, irmão, sacudiu a igreja hoje de manhã, amém? E agora encontra o irmão John aí novamente, que Deus possa, cada dia, irmão John, te usar como um instrumento para a edificação do corpo de Cristo, amém? Irmãos, louvado seja Deus, os irmãos aqui, Cássio já falou um pouquinho desses eventos que nós temos pela igreja, né? Hoje terminando o evangelismo aí hoje, nós estávamos com a tenda ali no bairro Caladinho, muitas pessoas se batizando, entregando o coração a Jesus. Você vê como é que Deus é, pessoas vindo lá de Extrema, vindo para Porto Velho ali encontrar a tenda e voltar novamente com Deus. Ex-adventista fora da igreja e Deus, na sua misericórdia, alcançou, amém? E está se batizando hoje para a honra e glória do Senhor. Temos também primícias aí, o Mordomo Eficaz. E eu louvo o Senhor porque Deus me escolheu para estar trazendo a primeira mensagem desse grande evento que vai ser essa semana de revivamento espiritual para a igreja de Deus, amém? Eu não tenho dúvida nenhuma que as coisas não acontecem por acaso. Deus tem um propósito, tem planos. Essa igreja, irmãos, que você congrega, que você aceitou Jesus, Ele tem um cuidado todo especial por ela. E você vai conhecer um pouquinho desse cuidado esta manhã. Eu espero que ao final dessa mensagem, você possa reafirmar novamente o teu compromisso com o Senhor. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé. Vamos orar. Pedindo não o Espírito Santo, mas a porção dobrada do Espírito Santo, porque Ele já está aqui em nosso meio. Amém? Querido bom Deus, nosso eterno Pai. Estamos, Deus, aqui na Igreja Leão de Judá, agradecidos porque até que o Senhor tem nos ajudado. Já ouvimos louvores, oferta, dízimos, cânticos. Mas nesse momento, Deus, nós queremos invocar a presença do Espírito Santo, para que ao abrir a Tua palavra, Deus, ela não volte vazia no coração de nenhum dos Teus filhos, mas que todos eles, todos nós, Senhor, possamos sair renovados, animados, fortalecidos, sabendo que essa manhã tivemos um encontro com o Senhor. Abençoa a Tua igreja, Deus, e agora a abertura da Tua palavra, Senhor, que novamente o homem desapareça e o Espírito Santo me conduza agora a falar não aquilo que a Tua igreja quer ouvir, mas aquilo que ela precisa ouvir. Em nome de Jesus é a nossa oração nesta manhã. Amém. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Bom, Cássio, ok. Apocalipse capítulo 2. Hoje nós vamos, de uma maneira bem especial, ler alguma das cartas do livro de Apocalipse que serve com certeza de revivamento para a nossa vida. Serviu para o passado e serve para o presente também. Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é o quê? Ele é eternamente. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, o verso 2 e o verso 3. A minha Bíblia diz o seguinte: conheço o quê? Tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Verso 3: e tem perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje da igreja de Éfeso. Os profecia, ele
tece elogios sobre essa igreja. Ela diz assim que o zelo manifestado nesse tempo pelos seguidores de Cristo foi relatado pela pena da inspiração para encorajamento dos crentes em todos os séculos. Então hoje, se você não está bem com Deus, se você sente que algo não está bem na sua vida, que algo está faltando, e que muitas vezes dentro da igreja você se sente longe de Deus, essa carta é para você. É uma mensagem de Deus diretamente do céu para você. Porque a pena inspirada pela profecia diz que ela serve de inspiração para encorajamento dos crentes em todos os séculos. Porque ela sabe, Deus sabe o que cada um de nós necessitamos. E ela continua falando sobre a igreja de Éfeso. Ela diz assim que no início da experiência dessa igreja, Éfeso foi marcado pela simplicidade e fervor infantil. Igreja espetacular, irmãos. Eu gostaria de abrir o livro de Atos 2:45. Vamos voltar um pouquinho. Deixe marcado aí Apocalipse novamente, que nós vamos voltar. Mas eu gostaria de frisar alguma coisa em Atos capítulo 2 sobre essa igreja. Atos 2. Amém? O que estava acontecendo? Por que tece elogios para essa igreja? O que aconteceu de espetacular? Atos 2, verso 45 a 47. Quem achou, diga amém. Diz o seguinte: Vamos começar do 42. Atos 2:42. E perseverava o quê? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e o quê? Nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio o quê? Dos apóstolos. Verso 44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo o quê? Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha o quê? Verso 46, e diariamente perseverava o quê? Unânime no templo, partiu do pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de quê? De coração. Irmãos, esse é o desejo de Deus para a igreja de Deus aqui nesta terra. A igreja de Éfeso era usada como símbolo de toda a igreja cristã. Então era isso, irmãos, que nós lemos um pouquinho. Os crentes procuravam fervorosamente obedecer a cada ordem de Deus e sua vida revelava a fervente e sincero amor por Cristo. Ou seja, o que ligava aquela união, essa unidade que tinha. Irmãos, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, irmãos, uma das coisas que Satanás mais, ele assim, odeia, é o que estava acontecendo nessa igreja, que se chama unidade. Todos os irmãos falando a mesma coisa, todas pessoas diferentes, mas com um só propósito. Qual era o seu propósito? Pregação do Evangelho. Era pregar aquilo que eles tinham recebido de Cristo. E eles procuravam fervorosamente obedecer a cada ordem de Deus e suas vidas revelavam ferventes e sincero amor por Cristo. Ou seja, quando eles falavam com as pessoas sentiam que eles estavam na presença de Jesus. Amém? Por quê? Porque eram atos de bondade, de caridade, de amor, de paciência. E é isso, irmãos, que as pessoas precisam hoje. As pessoas hoje estão aí pelo mundo, aí pessoas estressadas, pessoas aí muitas vezes focadas por tantas coisas, pessoas muitas vezes pensando em se matar. Esses dias mesmo, aí no trabalho, alguém falou, um testemunho, porque demitiram o rapaz que parece que tinha 30 anos, já era idoso já. O homem se desesperou. E falou que ele estava estressado, tudo, estava porque ia perder o emprego agora, já estava com idade, não arranjava mais emprego. Se matou. Em Porto Velho aqui. Coisas poucas, numa empresa dessas nossas aí. Então, irmãos, as pessoas precisam disso, de fervor, precisam de palavra, de ânimo. E era isso, irmãos, que acontecia. Era isso que acontecia na igreja de Éfeso. Era essa unidade que acontecia. E o amor, irmãos, Ellen White disse que era o elo que ligava essas pessoas uma ao outra. Eram pessoas diferentes, mas tinham o mesmo propósito.
E quando acontece isso numa igreja, meus, a igreja triunfa, a igreja anda para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus ajude a cada dia nas suas atividades, buscar Deus e procurar essa unidade para que só assim Deus coloque o selo da sua aprovação sobre o seu trabalho. Mas louvado seja Deus, irmãos, porque essas pessoas foram testemunha e hoje elas são emblemas. Então aconteceu na igreja de Éfeso, foi isso. Essa unidade, esse amor por Cristo tão grande que aconteceu. Mas Ellen White acrescenta mais algumas coisas, diz que ardia em desejo da pregação do Evangelho. Porque assim, irmãos, quando a gente sente esse amor por Deus, você não sabe ficar calado, você tem que falar. O amor de Deus, irmãos, ele é um amor contagiante. Você não consegue ficar parado, você não consegue muitas vezes apenas ficar no canto, você tem que estar falando o amor de Deus. E é isso que acontecia na igreja de Éfeso. Ela disse que o coração daqueles discípulos ardia o desejo de levar as boas novas. Ou seja, apenas passar aquilo que eles estavam passando. E quantas pessoas, irmão, não precisam isso que a gente tem na nossa vida? Pessoas angustiadas. Conte o teu testemunho para eles, ajuda na sua dificuldade. E você vai ver como Deus vai te usar. Lá no evangelismo, irmão, tem uma senhora, Gracinei. Ela não vai se batizar. Mas eu fiz uma amizade tão grande com aquela mulher. Toda vez eu sentava perto dela e começava a conversar com ela antes do culto. Ela não vai batizar algumas coisas que está acontecendo com ela, ela falou. Mas ontem ela me surpreendeu. Falou, irmão, é o seguinte, eu não vou me batizar. Mas eu quero que o senhor vá agora comigo lá na sua igreja, porque eu quero agora frequentar os cursos aos sábados com você. Amém? Com vocês da igreja. E ontem saí de moto com ela, peguei ela, levei na igreja, direitei o caminho. Irmãos, é poucas coisas, e aquela mulher está passando por tantos problemas, eu vou visitar ela agora à tarde, amanhã, mas eu tenho certeza que muito em breve aquela mulher vai estar se baseando para a honra e glória do Senhor, amém? É isso que as pessoas precisam ajudar, precisam de tantas coisas lá, e às vezes um pouquinho que a gente tem que compartilhar, amém? Mas, cuidado, irmãos, essa igreja mesmo triunfante, essa igreja cresceu, essa igreja pregou o Evangelho, as pessoas não tinham medo de pregar o Evangelho. Mas depois, irmãos, os profecias dizem que a frieza invadiu essa igreja. Depois de algum tempo, começou a minguar o zelo dos crentes. Bem assim seu amor a Deus e de uns para com os outros. Então, irmãos, começou. Se lembra aquelas picuinhas da igreja? Um fala mal do outro. A pessoa não vem mais para a igreja para ouvir a palavra, um hino. Ela vem para observar as coisas, ver se tudo está bem, ver quem pregou aqui na frente, ver se a irmã está com roupa adequada, se não está. Então eles começaram a perder o foco da missão, o amor um ao outro. Eles esqueceram de onde eles tinham tirado, como eles foram tocados, como eles foram transformados. Ela relata aqui várias coisas que aconteceram, eu separei algumas só para enfatizar para nós. Diz a primeira coisa, que eles esqueceram para o que eles foram chamados. E a pior coisa do mundo, irmãos, é você esquecer de onde Deus te tirou. Você virar as costas para Deus. E agora quer viver a sua própria vida. Cuidado, irmão, se tem alguém aqui virando as costas para Deus, acha que já está há muito tempo de igreja, não quer mais a orientação dos irmãos, não quer reunião com o pastor, ela pode fazer do jeito dele, só ela que está certa, ninguém mais sabe. Cuidado, irmãos. Cuidado, isso é muito perigoso. Isso aconteceu na igreja de Éfeso e não pode acontecer na igreja de Deus, amém? O que mais aconteceu naquela igreja? Os velhos porta-estandarte, os velhos porta-estandarte caíram em seu posto, um após o outro. Cuidado, irmãos. Cada dia, cuidado, irmãos, vigiem, busque a Deus. Aqui diz que os antigos anciões da igreja de Éfeso foram caindo um após o quê? Outro. E os jovens se cansaram de repetidas verdades dentro da igreja. Olha outra coisa que aconteceu dentro da igreja de Éfeso. Irmão, todo dia aqui, culto divino, lição da escola sabatina. Daqui a gente sai daqui e vai... Irmão, eu estou enjoado dessas coisas, irmãos. É a mesma coisa. Os jovens queriam colocar coisas mais significativas, mais atraentes.
Os jovens se cansaram o quê? Das repetidas verdades dentro do quê? Os jovens se cansaram das repetidas verdades dentro do quê? Da igreja. E eles buscaram introduzir coisas novas e agradáveis a muitos espíritos, mas não em harmonia com os princípios do céu. Aí que é o perigo, irmãos. Quando você começa a fazer as coisas pensando da sua maneira, da sua forma, do seu jeito, é o maior perigo. Porque as bênçãos de Deus não estão nesse teu trabalho. E o inimigo agora começa a te usar para criar discórdia dentro da igreja. E em vez de você ser um instrumento de salvação, você começa agora a ser um instrumento na mão do inimigo. É aí que começa as fofocas. E aí você sabe as coisas que muitas vezes acontecem. Outras coisas, irmãos, que acontecia dentro dessa igreja aqui. Confiança própria, a cegueira espiritual, deixaram de discernir sofisma e caíram na confusão e na incredulidade. Não começaram a estudar a Bíblia, não se fortaleceram na fé, não buscaram fortalecer a palavra de Deus. E aqui uma pessoa começa a pregar heresia e começa agora a acreditarem nessas heresias. E muitos deles foram abandonando a fé. Deixaram de acreditar no verdadeiro Deus, na mensagem profética de Deus. Então eles ocupavam, diz aqui, discussões sobre pontos de doutrina e o gosto por fábulas humanas ocupavam o tempo que deveria ser gasto na pregação do Evangelho. Então, para você ver aí, uma coisa que era para ele estar se reunindo aqui, para focar no Evangelho, nos bairros, numa casa, num hospital, numa escola, ele estava aqui reunido para discutir doutrinas. Pontos, não o que eu acho que é, que não é. Irmãos, a palavra é bem clara, amém? A palavra de Deus é bem clara para nós. Não precisamos inventar nada. Então era essa situação, irmãos, que a igreja de Éfeso agora se encontrava. Todo mundo abandonando, todo mundo agora saindo da igreja, o jovem já não queria mais saber de nada. Mas louvado que Deus tem um cuidado especial por essa igreja, como eu falei para você. Deus cuida com carinho dessa igreja, amém? Ellen White diz assim, parecia agora que os crentes remanescentes queriam, Deus iria ser destruídos ou derrotados. Aí ela cita no final da citação, ela diz assim, mas a mão do Senhor se movia invisível no meio das trevas. Irmãos, abre sua Bíblia no livro de Naum, capítulo 1, verso 3. Quem lê para mim? Naum, capítulo 1, o verso 3 para mim e o verso 7. Acharam aí no livro de Naum? Por favor, se levante, quem achou. E leia Naum, capítulo 1, verso 3 e o verso 7 para mim, por bondade. Achou, irmãzinha? Irmão, grave esse texto na 1:3. Medite nele em casa, pequeno grupo. Deus tem seus caminhos entre o quê? As tempestades e o quê? Dessa vida. Irmãos, nada acontece na nossa vida, irmãos, sem o quê? Sem um propósito, sem a permissão de Deus. Na providência de Deus, João fora colocado onde Cristo lhe podia dar uma maravilhosa revelação de si mesmo e da divina verdade para a iluminação da igreja de todos os tempos. Irmão, João não foi colocado naquela situação na ilha de Pátimo por acaso. E você também, irmão, nesse problema, nessa dificuldade que tu está passando, Deus não está alheio, porque Deus conhece as tuas obras, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe. E a Bíblia diz que Deus tem os seus caminhos entre as tormentas da vida, as tempestades da vida. Deus está ali, irmãos, conduzindo as coisas. Aquietai-vos o vosso coração e sabeis que eu sou Deus. Deus quer agir na sua vida, irmãos. Essa semana aconteceu algo extraordinário na minha vida.
Ao mesmo tempo que estava o Caleb, irmãos, nós recebemos uma oportunidade para colocar mais de 15 cursos dentro da igreja. Um evento que estava acontecendo na Praça do Coab. E todo mundo de disperso, eu não conseguia falar com ninguém. E muito difícil reunir a igreja, os membros. E o cara me deu, eu falei, irmão, eu preciso da resposta hoje à noite. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso aí? Pastor andando, mundo, 7, 8 igrejas, evangelismo, tudinho. Mas no Salmo 46, desde aquieta o seu coração. E você sabe que eu sou Deus. E quando eu chego lá na tenda, irmãos, quem está lá? Quem está lá? Pastor. Amém? E em 10 minutos nós definimos ali. Tinha um problema também lá, na igreja, ar-condicionado. Meu Deus. O evento começa segunda-feira, tudo por aí. Eu orei, domingo bem cedo eu saí. Fui comprar uma coisa lá para casa. E quem encontro? No meio do caminho? Um irmão meu conversando com outro irmão. Irmão o quê? Ele trabalha em refrigeração. Eu falei, irmão, eu estou com um problema. Assim, eu falei, vamos lá agora. Estou dentro do carro, fomos lá. Ele falou, é o capacitor. Porque o problema que dá no capacitor, desligava toda a energia, inclusive as 3 central que dava acesso às 4 salas dos cursos. Ele falou, espera aí, que eu tenho um dentro no carro. E se der, está resolvido o problema agora. Ele foi lá rapidinho. Irmão, 5 minutos ele resolveu o problema, amém? Irmãos, Deus não está alheio a nossas necessidades, irmãos. Nós estamos com 300 e poucos alunos dentro da igreja do Coab hoje, irmãos. Fizemos uma maravilha. Segunda-feira o pastor teve lá fazer uma abertura maravilhosa com os cursos de cabeleireiro. Igreja lotada, irmãos, só de pessoas da comunidade, amém? Deus não está, irmãos, alheio à nossa necessidade. A gente precisa deixar Deus agir na nossa vida. E João aqui, irmãos, não foi colocado à toa. Ellen White diz, na providência de Deus, João fora colocado onde Cristo lhe podia dar uma maravilhosa revelação de si mesmo e da divina verdade para a iluminação das igrejas. Na ilha de Patmos, João recebeu uma mensagem cuja influência devia continuar a fortalecer a igreja até o fim dos tempos. Que é a mensagem do livro de Apocalipse, amém, irmão? É o nosso livro, irmãos. Leia o livro de Apocalipse, irmãos. Se intere mais desse livro, busque orientação profética, tantas coisas. Ellen White orienta muito a gente buscar esse livro. Tem muitas mensagens de exortação, de fortalecimento para nós. E ela continua, os homens que exilaram João tornaram-se instrumento nas mãos de Deus para a realização do propósito do céu. E o próprio esforço para extinguir a luz colocou a verdade em outra, ela diz aqui, em ousada notoriedade. O que significa isso? Onde ele estava levando João para que ele ficasse isolado ali, ele estava colocando bem no meio, irmãos, ali do percurso onde as pessoas passaram. E depois que ele deu essa revelação a ele, onde foi distribuída essa mensagem, o evangelho cresceu para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, nada acontece, irmão. Aquelas pessoas que estavam ali ridicularizando, ali prendendo ele, chicoteando ele, Deus estava usando, irmãos. Ellen White diz que os homens que exilaram João tornaram-se instrumento nas mãos de Deus. Eles, nada mais, eles estavam cumprindo o propósito de Deus. Talvez aqui na igreja hoje, irmãos, tenha alguém passando por problema. E você passa assim, poxa, irmão, estou tão difícil a minha vida, minha caminhada com Cristo. E a do irmão ali que não serve a Deus está tão boa. Irmãos, Deus tem propósito. Deus está conduzindo a tua vida. Acredite nisso, amém? Acredite nisso, Deus está conduzindo a minha e a sua vida. E agora, Apocalipse. E agora Deus começa a falar com esse homem, Apocalipse 1:10. Vamos lá, Apocalipse novamente. Apocalipse 1, verso 10. Legal. Amém? Aí Deus começa a se revelar. A palavra de Deus diz o seguinte. Vamos, verso 9. E eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Agora o verso 10. Achei-me o quê? Em espírito no dia o quê? E eu vi por detrás de mim grande voz como o quê? Como de trombeta.
Foi no sábado, irmãos, que o Senhor da glória apareceu ao exilado João. Irmãos, por que você acha que Deus apareceu no dia de sábado para João? Não podia ser no outro dia? Olha o que diz as profecias, irmãos. O sábado era tão religiosamente observado por João em Pátimos, quando estava pregando ao povo na cidade e nas vilas de Judéia. Ou seja, irmãos, mesmo ali isolado, João guardava o quê? O sábado. Agora tem outro ponto aqui que ela coloca também sobre essa revelação. Ele considerava como sua prioridade as preciosas promessas feitas em referência a este dia. Ou seja, João chegou e falou assim, olha, eu estou longe do Senhor, estou longe de casa, eu não sei qual vai ser meu fim, mas eu vou continuar o quê? Firme na fé. Eu vou continuar fiel a Deus. Porque as promessas de Deus, o quê? Me pertencem. As promessas do sábado me pertencem. Irmão, e no dia de sábado, Deus deu essa revelação. Uma das melhores mensagens para a igreja de Deus de todos os tempos. No dia o quê? De sábado. Ellen White, no seu livro Santificação, ela diz que muitos perdem, os irmãos da igreja perdem as bênçãos sabáticas por transgredir o sábado do Senhor. Muitas vezes Deus não agiu na tua vida ainda, mesmo porque tu está transgredindo a lei de Deus ainda, principalmente o sábado. Não faz pôr do sol, não recebe com alegria, não prepara a tua família, não prepara. E você perde, irmãos, as bênçãos de Deus. João mesmo fora, João mesmo exilado, João mesmo distante, ele decidiu o quê? Ser fiel. Ele tinha essa certeza, ele sabia em quem ele servia. As promessas dele pertenciam. Louvado seja. E agora é permitido a João contemplar uma vez mais o seu Senhor. Isaías 52:14. Quem abre para mim a Bíblia, por favor? 52:14. Isaías 52:14. Agora Deus começa a se revelar a esse homem no livro de Apocalipse. Isaías 52:14. Por bondade, quem achou, faça a leitura para nós aí, para te dar sequência aí da Isaías 52:14. Acharam? Mãozinha aqui da frente, lê para nós, o cantor, 52:14. Achou? Entendeu aí? Esse foi o Jesus que João viu antes. Humilhado, chicoteado, esfemado, coroa de espinho na cabeça, machucado. Mas agora, irmãos, Apocalipse 1, o verso 12 e o 13, vamos ler aqui. Agora Deus é permitido a João contemplar uma vez mais o seu Senhor. Verso 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros, o quê? 13. E no meio do candeeiro, um semelhante ao quê? Com vestes talares e cingindo a altura do peito como uma cinta de ouro. Amém? Oh, irmão, louvado seja isso. Ela diz assim, olha, mas como mudada está a aparência, não é mais um homem de dores, desprezado e humilhado pelos homens. Agora é o que? Ele está envolvido em vestes de esplendor e esplendor celestial. Está envolvido em vestes de esplendor celestial. O que significa isso para nós, irmãos? É que agora Jesus, irmãos, Ele é o nosso advogado. Ele está lá no santuário celestial intercedendo por cada um de nós. Amém? Ou seja, simbolizando que o sacrifício dele foi aceito. E que agora eu e você, irmão, não temos nada a temer. O que nós temos a temer é se nós esquecermos de que Cristo já fez na nossa vida.
Que mudança, irmãos, que mudança. Agora ver Cristo glorificado. Apocalipse 1, o verso 19 e 20. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 o quê? 7 igrejas. Então, começa a explicar para ele direitinho essa revelação de Deus. Então, irmão, os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. E nós sabemos lá que é Éfeso, né? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O número 7, irmãos, indica a plenitude, simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o tempo do fim. Então, se serviu para eles no passado, irmão, serve para nós agora no presente. Os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo. Ou seja, Deus, irmãos, Ele cuida dessa igreja com todo carinho. Amém? E Ele revelou tudo para vocês. O pessoal fica, porque marca de, marca daquilo. Irmão, está tudo escrito, está tudo revelado. Apocalipse fala tudo. Não precisa não ficar com medo. Ah, irmão, porque estão matando gente não sei para onde. Irmão, nossa pátria não é aqui. Temos que se apegar com fé, irmãos. E a Bíblia diz que Ele está em constante comunicação com o seu povo e conhece seu verdadeiro estado. Conquanto seja sumo sacerdote e mediador no santuário celestial, é apresentado andando de um lado para o outro entre as suas igrejas terrestres. Amém? Deus está aqui nesse momento. Amém, irmãos? Eu senti já o poder de Deus quando entrei aqui de manhã nessa igreja. Amém? Ele está aqui, irmãos, tocando. Ele está aqui mostrando. Ele está aqui falando, exortando, através de música, através de orações, através da palavra. Ele está aqui, irmão, fazendo o trabalho dele. E Deus só precisa de uma oportunidade para nós. E a igreja de Éfeso, apesar de tudo isso que aconteceu, Deus não abandonou aqueles seus filhos. Apocalipse 2, irmãos. O verso 4 e o verso 5. Vamos abrir? Apocalipse 2, verso 4 diz assim: Tenho, porém, contra ti o quê? Que abandonaste o quê? O teu primeiro o quê? 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venha a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te o quê? O repreendo e disciplina aquele quanto eu o quê? Eu amo. Irmãos, se for preciso, irmãos, para te salvar, acontecer algo na tua vida, Deus vai permitir. Cuidado, irmãos. Hoje para mim está aqui, eu já contei meu testemunho na igreja. 2 irmãos meus tiveram que morrer para me deixar de olhar para o mundo e começar a olhar para as coisas de Deus. Deus permitiu, Deus fez daquela grande tragédia na família uma grande bênção, porque depois daquele episódio, muitas pessoas da família tomaram a decisão ao lado do Senhor. Amém? Hoje algumas já saíram, mas a maioria se encontra ainda na igreja louvando. E eu servi porque Deus tinha propósito e tem plano, irmão, na nossa vida. Deus conhece, irmãos, as nossas obras. Deus sabe o que precisamos. Deus sabe o problema que nós enfrentamos, a dificuldade, tudo que acontece na nossa vida, irmãos. E louvado seja Deus, porque o livro de Apocalipse nos dá essa segurança de que Deus, Ele cuida de nós. Ele diz assim, com ininterrupta vigilância, observa para ver se a luz de qualquer de suas sentinelas está bruxeleando ou se extinguindo. É por isso, irmãos, que Deus me mandou aqui esta manhã. Quem sabe aqui tem alguém aqui que as coisas de Deus não fazem mais sentido para eles. Já não sente mais a presença de Deus, não tem vontade de ir para a igreja, não vem nos cursos de quarta-feira, não estuda, não compra a lição mais da escola sabatina, não se envolve mais nas coisas de Deus, perdeu a graça, perdeu o primeiro amor para as coisas de Deus.
Era tão feroz dentro da igreja, cantava, louvava, fazia estudo bíblico, que agora parece que tudo acabou. Mas Deus, Ele cuida, irmão, de mim e de você, amém? E eu louvo o Senhor, porque eu vou ser canal de bênção para a tua vida hoje. Assim como Ele já foi para mim hoje. Diz que Ele olha do céu para ver se a luz de qualquer de suas sentinelas está bruxeleando ou se extinguindo. Irmãos, isto nos assegura que nenhuma igreja a seu encargo necessita temer o fracasso, pois nenhuma estrela que tem a proteção do Onipotente pode ser arrebatada da mão de Cristo. Como eu falei, a única coisa, irmãos, que pode nos separar de Deus é nossas escolhas. E Deus respeita isso. Mas Ele adverte, Ele chama, Ele convida. Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir o quê? E abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele o quê? Ele comigo. Provérbios 28, 13. Último texto para a gente sair abençoado para casa. Quem lê para nós? Irmão aqui da frente, vamos botar o irmão aqui. Provérbios 28, 13. Abre para nós, irmãozinho John, por favor. E leia para nós, bem alto. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Lê para nós, irmão John, por favor. Fechou? Provérbios 28, 13. Sumiu? Isso mesmo, aguarda, não tem problema não. Provérbios, hoje Salmos, Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Acompanhe aí a leitura do irmão, eu sei que os irmãos já acharam aí, por bondade, irmão John, por favor, lê. Quem cobre sua transgressão, jamais o quê? Mas o que confessa, achará o quê? Misericórdia. É isso, irmãos, que Deus está oferecendo para a igreja do Lagoa hoje. Se você sente que tua vida não está bem com Deus, que algo está faltando, que você perdeu o teu primeiro amor por Cristo, você não tem mais aquela, quando você começou a obra de Deus, você acha que precisa do reavivamento, e Deus te trouxe hoje aqui para você começar um reavivamento aqui desse mordomo fiel que vai começar hoje. Irmãos, vou convidar o irmão agora para cantar. Enquanto ele canta, irmão, se sentir isso no seu coração, que você precisa de algo na tua vida, ser reformada, renovada, essa é a oportunidade. Não saia daqui da mesma maneira que chegou, mas está sentindo o perdão de Deus, porque como o irmão falou aqui, aquele que encobre suas transgressões, nunca o quê? Prosperará, mas aquele que a confessa, achará o quê? Misericórdia. Deus quer te perdoar, Deus quer que você saia abençoado daqui esta manhã, mas você precisa reconhecer que precisa dele. Tá bom? O irmão vai cantar, e na sequência, se sente esse desejo, por favor, se coloque em pé, e no final vou fazer uma oração por todos os irmãos. Crucificado com Jesus, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Agora vivo pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Por sua graça ofertou a salvação a todo aquele que nele crê. Com seu sangue lavou toda mancha no coração do pecador. E eu sei em quem eu creio. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. E longe esteja de mim gloriar-me, senão na fé do meu Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora vivo mais feliz, encontrei a paz completa que só em Cristo eu posso ter. Nova criatura sou, pois as coisas velhas se passaram, tudo se transformou. E eu sei em quem eu creio. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Até o fim chegar. Amém. Vamos orar. Querido bom Deus, nosso eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. Em meio a nossas rebeldias, a nossas muitas vezes incredulidade, muitas vezes nossa teimosia, muitas vezes queremos viver uma vida cristã longe do Senhor, mas mesmo assim, Senhor, Tu não nos abandona. Obrigado porque Apocalipse diz 3:20 que Tu está à porta. E a Tua igreja, Deus do Lagoa, ouviu a mensagem esta manhã e abriu o coração ao Senhor. Que nesse momento, Deus, o Teu Espírito Santo toque a vida, Deus, e o coração de cada um deles. Porque Tu conheces, Deus, as nossas obras, Tu sabe que nós precisamos. Tu sabe onde nós devemos melhorar, o que nós devemos abandonar, onde devemos crescer.
Abençoa de modo especial, Deus, essas pessoas que estão aqui hoje, que estão passando pelo vale da sombra da morte, problema, dificuldade. Ajuda esses teus filhos a enxergar, Deus, que tu tem teus caminhos entre as tempestades da vida e que tu faz dos momentos ruins nas nossas vidas pétalas espirituais maravilhosas para o crescimento espiritual. Ajuda, acalenta os seus corações, ajuda ele a acreditar que tu está no controle da vida deles. Oh Deus, eu te peço uma bênção especial agora esta manhã sobre a liderança dessa igreja, Deus. A cada dia eles possam se unir, Deus, a cada dia, com o único propósito, Senhor, a pregação do Teu Evangelho. E que todas as barreiras, dificuldades que porventura existem nessa igreja possam cair por terra esta manhã. E Teu Evangelho possa crescer para a honra e glória do Teu nome aqui neste bairro. Abençoa cada um de nós, dá o perdão, Deus, dos nossos pecados. Limpas e nos purifica. Nós queremos sair daqui hoje, Deus, transformados. Nós queremos sentir, Deus, os que os discípulos sentiram no dia do Pentecoste, perdoados, purificados, e queremos sair santificados também esta manhã. Oh Deus, te peço uma última bênção. Nós vamos agora, Deus, sair da Tua igreja, mas não queremos sair da Tua presença, Senhor. Que o Espírito Santo nos acompanhe até nossos lares, enchendo-nos de alegria e de gozo, para trabalhar na causa da Tua obra. Essa é a nossa oração, nosso desejo nessa manhã, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos, que Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Eu vou estar aqui na frente cumprimentando os irmãos na saída. Que o Espírito de Deus nos acompanhe. Que possamos logo à noite estar todo mundo junto lá no Colégio João Bento, ali vendo o batismo ali, as pessoas selando a sua vida com Cristo. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.